Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje e meditamos nas palavras do Senhor sobre a pureza do coração do homem. Esta passagem está intimamente relacionada com o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vemos no Evangelho como os fariseus ficam escandalizados porque os discípulos de Jesus não seguem algumas das tradições judaicas, como lavar as mãos antes de comer. Jesus encoraja os fariseus a não cumprirem os preceitos porque são tradições, mas porque são um instrumento para amar a Deus. O Senhor não quer um cumprimento formal. Chama hipócritas aos fariseus por agirem de acordo com as tradições, mas com o coração distante de Deus e das outras pessoas. Em grego, hipócrita significa ator, artista ou máscara, numa função teatral. Ou seja, é aquele que vive de uma maneira, mas age de outra forma perante os outros. Deus não quer máscaras na nossa vida. Este mesmo problema do farisaísmo é de grande relevância para os cristãos hoje. Para muitos, ser cristão pode limitar-se a cumprir uma série de regras ou obrigações rígidas, ir à missa dominical, confessar-se de vez em quando, etc. Coisas boas, sem dúvida, mas o mais importante é que as obrigações sejam feitas por amor a Deus. Jesus convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos. Ele não quer que cumpramos obrigações, mas que o amemos. O fim é amar, não cumprir. Se não se procura amar a Deus e aos outros, podem perder todo o significado. Continuando nossa série sobre a doutrina católica, na semana passada terminamos de ver o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Hoje vamos ver o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Vejamos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. O que nos manda o quarto mandamento? Manda honrar e respeitar os nossos pais e aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu com a sua autoridade. Qual é a natureza da família no plano de Deus? Um homem e uma mulher unidos em matrimônio formam com os filhos uma família. Deus instituiu a família e dotou-a da sua constituição fundamental. O matrimônio e a família são ordenados ao bem dos esposos e à procriação e educação dos filhos. Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica, porque ela é comunidade de fé, de esperança e de amor. Quais os deveres dos filhos para com os pais?
Em relação aos pais, os filhos devem respeito, piedade filial, reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim também com as boas relações entre irmãos e irmãs para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Se os pais se encontrarem em situação de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Quais os deveres dos pais para com os filhos? Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos filhos e os primeiros anunciadores da fé. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus e, dentro do possível, de prover às suas necessidades materiais e espirituais. Em particular, têm a missão de educá-los na fé cristã. Como é que os pais educam os filhos na fé cristã? Principalmente com o exemplo, a oração, a catequese familiar e a participação nos sacramentos. Qual é a relação de um cristão com as autoridades do seu país, do seu estado, da sua cidade? Um cristão deve ver nas autoridades do seu país, do seu estado, da sua cidade, uma vez que foram eleitos legitimamente, como representantes de Deus, colaborando lealmente no bom funcionamento da vida pública e social. Assim fez Jesus Cristo com relação às autoridades judaicas e romanas da sua época. No diálogo de Jesus com Pilatos, disse-lhe que não teria nenhuma autoridade perante os homens se ela não fosse dada do alto. Assim, todo representante legítimo, Deus o reveste de autoridade. Quais os deveres dos cristãos em relação às autoridades civis? Devem obedecê-los, desde que o que estabelecem não sejam comportamentos contrários às leis de Deus. E quais são os deveres dos cristãos perante a sua nação? Um cristão deve amar e servir a sua pátria, cumprir com o seu direito e dever de votar, pagar os impostos legítimos, defender o seu país, ajudá-lo com uma crítica construtiva a torná-lo melhor. Quais são os principais pecados contra o quarto mandamento? Desobedecer os pais e legítimos superiores, maltratar os pais com palavras ou ações, ou desejar-lhes algum mal, brigar com os irmãos, deixar de falar e de reconciliar-se com eles, deixar-se dominar pelo ódio. Com relação aos pais, maltratar os filhos, deixar de lhes dar ajuda material e espiritual, ser omissos na educação dos filhos, causar-lhes escândalo. De modo geral, neste mandamento entram todas as faltas de caridade com o próximo, pensar mal do próximo, ofendê-lo, maltratá-lo, desprezá-lo, difamá-lo, caluniar, prejudicá-lo, omitir-se em ajudá-lo, não perdoar, etc. Qual é a gravidade do escândalo? O escândalo, que consiste em levar outra pessoa a pecar, é grave se induz outra pessoa a cometer um pecado grave. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que o quarto mandamento nos leve a pensar como temos tratado nossos pais, pensando que devemos tratá-los como se Jesus estivesse no nosso lugar. E que os pais pensem como estão tratando os filhos, se estão sabendo exigir e compreender, se estão rezando e procurando que os filhos coloquem Deus em primeiro lugar. Por fim, que pensemos como temos tratado o próximo, sabendo também que devemos tratá-los como se Jesus estivesse no nosso lugar. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.